usando muito bom senso, não é assim, a competição é traiçoeira, não dá para desprezar, menosprezar, a gente sabe de tudo isso. Mas, por exemplo, o Flamengo. O Palmeiras eu não vou te perguntar, porque você já falou recentemente que dependendo do grupo, você não bota fé, né? Dependendo do que acontecer, que não bota fé que passa não, pode cair para uma Sul-Americana, você falou isso aqui. Mas o Flamengo, por exemplo, não é uma equipe que você olha, você pode confiar que vai passar? Eu sei que você quer que eu fale. Eu sei que você quer que eu fale. Fala. Hoje não é dia disso, hein? Só tem uma horinha, hein? O programa é curto, hein? Mas é que, pô, não é possível que a gente vai ficar nessa coisa aí, Flamengo, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, Chega lá. Eu espero mais de você. Eu espero mais de você, Sormani. O Flamengo tem o melhor time do futebol brasileiro, já falei isso. É o Flamengo aqui, perfeito. Um gap muito grande, aí vem Palmeiras, Atlético, Grêmio, etc e tal. A diferença do Flamengo dos outros times brasileiros é grande demais. Agora, se você colocasse esse time do Flamengo com a camisa do Santos, eu diria, ó, esse time pode ser campeão. Mas esse time com a camisa do Flamengo, eu não sei. Porque o Flamengo não tem camisa para jogar Libertadores. A história mostra isso. Ai! É isso! Ai! É o história. A história mostra isso. Aí chegou onde o William queria. Você passou da linha que eu imaginei. Você passou da linha que eu imaginei. Foi além. Foi mais, né? Foi mais do que a gente... Você foi além. Foi além do que eu imaginava. Não, você passou. Não, mas é verdade. Tudo bem, mas... William, o time com a estrutura que o Flamengo tem, com a torcida que o Flamengo tem, com a mídia que o Flamengo tem, ganhar uma Libertadores em 81 e repetir a dose em 2020, ficar 41 anos sem ganhar Libertadores e nem sequer chegar numa outra final, é muito pouco. Você vê o Corinthians, por exemplo. O Corinthians vai para essa pré-Libertadores, a gente estava até brincando no ano passado, né? Tinha o binacional e tinha o bi da pré. Entendeu? O bi daqui que era o bi da pré. O Corinthians ganhou 2 vezes na pré-Libertadores. São times que são bons para disputar uns campeonatos, mas não são bons para outros campeonatos. Pelo menos até esse momento. Pode ser que tudo mude. Tudo mude esse ano. O Flamengo ganha a Libertadores, ganha de novo no ano que vem, 3 enfileira aí mudou a história. Até esse momento, o Flamengo não tem histórico nenhum na Libertadores. Não existe. O Flamengo chegou em 2 finais. Ganhou as 2, ótimo. Sem aproveitamento. Não chega. É que nem a Argentina em Copa do Mundo. É uma grande mentira a Argentina em Copa do Mundo. A Argentina chegou 5 vezes entre os 4 melhores. Veja quantas vezes Brasil e Alemanha chegaram. Então, tem alguns times que a gente leva em consideração a escola. A escola argentina é forte demais. Mas não tem tradição em Copa do Mundo. Não tem. A Argentina revela grandes jogadores, a Argentina ganha Libertadores, a Argentina ganha Sul-Americana, a Argentina revela grandes técnicos, só que a Argentina em Copas do Mundo não é nada. Ela está atrás hoje de um ranking, se você for fazer. Que o Flamengo está bicampeão mundial, Sormani. Sim, a França também é. A Argentina tem 2 títulos. Sim, o Brasil tem 5. Tudo bem, então, mas você conta nos dedos os campeões mundiais. Sim. O Celso, eu quero dizer o seguinte. Ela é menos do que a gente pensa, poderoso, você quer dizer, né? Um time poderoso tem que chegar sempre. Aquele time do Santos, do Pelé, da década de 1960, que foi o time mais forte da história do futebol brasileiro, ele chegava sempre. Ele estava na final da Taça Brasil, ele estava na final do Rio-São Paulo, ele estava na final do Robertão, ele estava na final do Campeonato Paulista, ele estava na Libertadores, ele estava no Mundial, ele chegava. Agora, que raio de time bom é esse que não chega? Que raio de jogador bom é esse que não ganha campeonato? É que nem jogador bom. Jogador bom tem que ganhar campeonato. Quantos campeonatos o Maradona ganhou? Você conta na mão. Os dedos azul. E vai sobrar mão, e vai sobrar dedo. Foi genial? Foi. Tá no nível do Pelé e do Messi? Não tá. Não ganhava campeonato. Mas jogou no Napoli. O Pelé jogava no Santos. O Santos era o Napoli do Brasil. Olha o que o Pelé fez no Santos e o que o Maradona não conseguiu fazer no Napoli. O Pelé conseguiu fazer no Santos. Então eu levo muito isso em consideração. Entendeu? Levo muito. Se o Flamengo mudar a história a partir de agora,
eu mudo o meu discurso. Só que, até esse momento, o Flamengo é um time que não tem camisa para jogar Libertadores. É fato. É fato. Veja quantas vezes o Santos chegou em finais e semifinais de Libertadores, sem ter o poderio do Flamengo. Esse é um aspecto. Demais, o programa é curto. Esse é um aspecto. Agora, o programa tá curto, ficou aí. Eu hoje prefiro ser rubro-negro e estar na Libertadores do que ser torcedor do Independiente, que é o recordista de título da Libertadores e não vai ser campeão da Libertadores. Desde 84 não ganha nada. O Independiente não ganha há muito tempo, Celso. Eu prefiro... Parou tudo bem, mas eu prefiro ser... Mas eu ainda prefiro ser rubro-negro. Hoje eu prefiro ser rubro-negro. Eu prefiro ser rubro-negro do que ser torcedor do Peñarol, que está na Sul-Americana. A final da Sul-Americana, Independente Flamengo, né? Independente ganhou. Final da Sul-Americana, Independente Flamengo, esse Flamengo perdeu para o Independente. Tudo bem, mas acho que o potencial... Esse não foi outro. Esse não perdeu, não. Esse aí de hoje, não. Mas já era o Flamengo estruturado. O Flamengo está se organizando. Não, assim, em cima do que o senhor Mani falou, o Flamengo está se organizando sim para ser um time que historicamente vai chegar em mais finais de competições desse tamanho. Porque o Flamengo, há um tempo atrás, o Flamengo não tinha essa estrutura, o Flamengo não conseguia montar bons times, porque tinha muitos problemas financeiros, e a gente sabe que, além do peso da camisa, você tem que ter qualidade dentro de campo também. Então o Flamengo chegava em alguns momentos, né? Chegou na época do Zico, porque o time era incrível, era fantástico, era acima da média, e foi uma geração que foi montada dentro da Gávea e um time de muita capacidade. Mas o Flamengo, historicamente, tinha dificuldades de montar bons times. O que sobrava para o Flamengo era o quê? Era uma grande torcida, uma torcida apaixonada e o peso da camisa. Eu acho que agora, assim, em cima dessa pergunta que você faz, William, o Flamengo, por exemplo, ele não vou falar que pode ficar tranquilo com relação ao sorteio de hoje, né? A gente está falando do Flamengo nesse momento. Mas é um time que dificilmente você pode imaginar que vai cair na primeira fase, por exemplo. Então você olha para a estrutura do Flamengo, você olha para os jogadores que o Flamengo tem, você olha para o peso da camisa também, que tem muita importância, o número de torcedores, enfim, a expectativa que é criada, e aí você não consegue imaginar o Flamengo sendo eliminado na primeira fase. Então, em cima da sua primeira pergunta, qual time que pode ficar tranquilo e dormir em paz? Eu acho que nenhum time pode, porque de repente um chaveamento errado pode te complicar, pode te exigir mais numa primeira fase que poderia ser mais tranquila. Mas se tratando de Flamengo, e não vou puxar a história, né? Não vou levar o tempo para trás. Eu vou olhar para esse time do Flamengo, para essa estrutura que o Flamengo tem, para esses jogadores que o Flamengo tem, esse time que o Flamengo conseguiu montar, e aí fica-se a expectativa que dificilmente o Flamengo pode ser eliminado. Tudo pode acontecer no futebol, né? Mas dificilmente o Flamengo seria eliminado na primeira fase. Então eu acho que a preocupação é um pouco menor. O São Paulo, por exemplo, está no pote 1, mas o São Paulo foi eliminado na primeira fase do ano passado. Então já fica sabe, esse pé atrás. Pô, como é que o São Paulo contratou bem? O São Paulo, né, tem um novo treinador, mas como é que o São Paulo vai caminhar? O Palmeiras, na minha opinião, a gente tem que pensar quase da mesma forma, porque é o último campeão da Libertadores. Se você não tem o mesmo time, o Palmeiras não tem o mesmo time do que o Flamengo, mas o Palmeiras é o último campeão, então você tem que ter um respeito grande, isso tratando dos brasileiros, né? E aí você joga lá no último pote, e aí você tem a chance de Grêmio e Santos também participarem da Libertadores. O Santos já deu um passo grande, e aí esses dois times podem até complicar esses times do primeiro pote, porque o Grêmio é um time que a gente sabe que é muito cascudo com relação à Libertadores, e o Santos tem uma molecada que nos pode surpreender, né? Assim como aconteceu no ano passado, é um time que pode surpreender também. Sim.